Olha aí. Até o Wiki Galvani tá na live ali. Tá aqui esse cara. Como é que tá, aí, gurizada? Tudo certo? Bom. Tudo tranquilo. Olha aí. Cadê o Moreto, cara? O Moreto morreu, eu acho. Esse teu patrão tá aí, não tem relito. O Moreto tá tomando chimarrão com bolinho no selinho. Não duvido. Ô, Geraldão, tu viu o vídeo deles tocando umas vacas ali, tá? Aonde? No Olivério. Só pode que foi loucura. Dessas coisas que eu inventei aí do rodeio, a única coisa que eu não me agradei muito foi do tal do desafio, que ele perdia o demônio da vaca. Não. Todo mundo ganhou dinheiro com aquilo, só eu que não. Ah, ganhou. O Felipe ganhou uma barbaridade. Ficou rico o Felipe. Boa noite, pessoal. Estamos mais uma semana aí, mais uma sexta-feira, no programa Muito Laço e Pouco Racha do canal Laço Profissional. E hoje, como de sempre, temos o apoio do Laços Paludo e das Laços e Tintas Marcos Varela. Quem precisar de um laço de qualidade, pode procurar os homens aí que tá bem servido. Hoje o programa para nós é bem especial. Temos um integrante novo, que vai participar do programa pela primeira semana com nós e vem fazer parte do quadro, vai estar toda semana aqui junto com nós. E é um amigo meu e, com certeza, para mim e para muitos, o melhor laçador do Brasil. Então, eu fico muito agradecido pela participação no nosso programa do meu amigo Tayan. Tayan, boa noite, como é que tá, amigo? Boa noite, Ivo, boa noite a todo o pessoal aí que está acompanhando nós. E para mim é uma honra estar junto com vocês, falando um pouco desse esporte, desse nosso meio aí. E não sou meio chucro nas palavras, né? Não me dou muito bem com elas, mas devagar a gente vai se acostumando e quero dizer que estamos aqui só para somar e acrescentar para todos vocês aí. Tenho certeza, Tayan, que tu não é mais chucro que eu e o Moreto, pode ter certeza. Tu, com o tempo, tu vai se domando, vai aprendendo e vai dando uma maciada, na verdade. Bem macio não fica, mas tenho certeza que tu tem muito a acrescentar no nosso programa e é uma pessoa de opinião, que vai dar opinião, vai falar o que pensa e é o que nós precisamos no nosso programa. Moreto, como é que tá, amigo? Boa noite. Boa noite, Ivo. Boa noite a todos os ouvintes. Quero agradecer ao nosso companheiro de programa que vai ser agora, Tayan de Ávila. O Ivo já assumiu o mínimo que podia ser dele, né? Um grande amigo, companheiro de laço da gente. Geraldão, boa noite. Muito obrigado por ter aceito nosso convite. E acredito não, com certeza, vocês só têm a tomar nosso programa. Boa noite a todos os ouvintes e ao Thiago Reder. Vamos lá, Guto. Isso aí, Moreto. Geraldão, muito obrigado por aceitar meu convite. É uma satisfação muito grande te ter presente no nosso programa. E quando eu falei teu nome, foi aceito logo. E eu disse que era um homem que tinha muita história para contar. É um homem que revolucionou nossos rodeios e é um homem que tem causa para contar. Como é que tá? Boa noite. Boa noite, gurizada. Para mim é uma honra poder participar com vocês do programa. Boa noite, Tayan. Boa noite, Ivo. Boa noite, Moreto. Eu gostaria de dizer que, de verdade, é uma honra mesmo e estou aqui para somar o que eu puder ajudar vocês aí, contar um pouco da história. Estou aí para participar. Tenho certeza disso, Geraldão. E como não tem como nós não começar o programa falando da revolução que tu fez no rodeio, cara. Tu foi um cara que começou, nem para aqui no Rio Grande falava-se muito pouco em patrocinar alguém, tu já patrocinava,
falava muito pouco em e pegar um cara para laçar contigo, tu já trazia para tua casa para laçar um laçador bom contigo. E eu sei que tu tem as tuas teorias sobre isso, mas para frente nós vamos falar sobre essa parte de ter um bom laçador do teu lado. Mas antes disso, nós vamos falar do duelo de titãs. Uma laçada que mudou o mundo do rodeio, né? Isso saiu da tua cabeça aonde, como, da onde é que veio essa loucura, que na época foi considerada uma loucura, né? Cara, a história do duelo, vocês vão entender, assim, é bem simples. O duelo, ele foi criado no rodeio em Gramado. Como eu sempre fui um cara que convivi no meio de bons laçadores e sempre gostei de andar bem acompanhado e tal, geralmente no meio de bons laçadores existia, assim, muita disputa interna, tipo assim, eu em 50 armadas sou melhor que tu, eu em 20 armadas. Naquele tempo, naquele período que foi criado o duelo, existia nas rodas de mate essa conversa, o fulano laça melhor que o ciclano, enfim. Só que era um momento de transição já dos rodeios, era um momento que o laço estava muito desenvolvido, e aí aquelas laçadas individuais que saía da dupla já não existia mais. Aí o que eu pensei? Eu digo, se eu fizer uma laçada com o maior número de armada, lá no final a disputa vai ser menor, porque daí, que nem no caso do duelo foi 50 armada, lá no final a probabilidade de chegar um laçador com menos armada, no caso menos laçadores, com o total de armadas ia ser menor. Aí nós estávamos tomando um chimarrão lá em Gramado e a história começou por causa do Elvin Nunes. Não sei quem é que o Elvinho desafiou ali na roda, ali, não me lembro quem foi, e ele falou, porque em 50 armada eu jogo R$1.000 contigo. E aí eu peguei e comentei, tomando chimarrão. Eu disse assim, e eu boto o gado lá em casa, na cancha lá, e nós vamos fazer o jogo. E quem estava junto com nós no acampamento era o Luizinho, ali de Parobé, o narrador, o Luizinho Santos. E o Luizinho disse assim, e eu narro. Tudo no meu acampamento, ali na roda. Quando o Luizinho disse eu narro, eu tive a ideia. Aí eu disse assim, ô Luizinho, tu tem o som, né? Diz ele, eu tenho. Se tu ir lá em casa e botar o som e narrar, eu vou fazer uma laçada. Eu vou cobrar R$1.000 a inscrição e vou dar 80% do valor arrecadado. Por que eu cheguei nesse percentual? Porque os 20% que sobrava dos R$1.000, ele representava R$200. R$200 dividido por 50 armadas, que foi o número de armadas que eu tive ideia de fazer, dava exatamente o valor da corrida do gado. Quando a gente levava um gado para correr no rodeio, o valor da corrida do gado naquela época era os R$200 dividido pelas 50 armadas. Não fiz a conta ali, mas quanto é que dá? Eu acho que era R$4 a volta, né? 5 vezes 4, 20. Era R$4 a volta. R$4. Aí o que eu pensei? Se eu fizer uma laçada, que eu levar o meu gado, que eu não vou levar no caso, que eu vou fazer em casa, que eu não vou precisar gastar com frete e cobrar os R$4 a volta, eu não vou ter prejuízo. Foi aí que foi criado o duelo Titãs. Foi uma laçada que dos R$1.000 foi tirado o valor da corrida do gado e o resto foi dado de premiação. Aí o Luizinho, na época, no próprio rodeio de Gramado, lançou a ideia. Eu peguei o calendário, olhei ali o calendário, achei uma data de meio de semana, que era um feriado, e disse, eu vou fazer nessa data, porque isso aí é R$1.000, isso era, não sei bem quanto tempo faz, mas acho que uns 8, 10 anos atrás, R$1.000 representava hoje uns 4, 5 mil, sei eu. Aí eu pensei comigo, isso vai dar no máximo uns 10, 15 homens, né? E aí lancei a ideia e fiz um feriado. E o negócio tomou uma proporção que, assim, eu vou dizer para vocês, eu me assustei. De verdade. Eu, na época, eu acho que eu devia ter, umas 300, 400 vezes. E eu terminei tendo que alugar gado e trocar gado com outras pessoas, porque como era 50 armada e deu 146 inscritos, aí o negócio tomou uma proporção fora da realidade. E o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, na verdade a ideia foi toda exatamente como eu estou explicando, não foi nada assim muito criativo, foi feita a conta em cima da corrida, foi uma ideia em função do desafio dos laçadores, um falando contra o outro e tal, e os 80% foi para dar credibilidade, porque o cara, para pagar R$1.000, ele já ia ter que disputar um prêmio que valesse a pena. O que eu pensei? Se desse 20 laçador, por exemplo, nós íamos arrecadar 20 mil. Se eu desse 80% do valor arrecadado, o cara ia laçar contra 20 homens por R$16 mil na época, que provavelmente devia valer mais ou menos um carro zero. Essa foi a ideia. Só que não, a ideia... Pode falar. Daí tomou uma proporção muito maior e se tornou o duelo o que foi. Se eu, naquela época, tivesse acreditado
acreditado mesmo na ideia e tivesse dado só 50% ou dado 50 mil de prêmio fixo naquela época, talvez eu estivesse fazendo duelo de tanto até hoje, entendeu? Só que eu, como sou muito cabeça dura e eu, depois de eu cuspir, eu não lambo, eu nunca quis voltar para trás. Então eu fiz. Que ano foi isso, Geraldão? Para os outros. Em que ano que mais foi? ou menos assim. Ficou claro? Ficou claro? Em que ano que foi? Me ajuda aí. Não sei. Eu acho 2008? Eu acho que eu não sei, acho que foi 2008, acho que foi. O primeiro até, na verdade, eu nem fiz na minha casa, porque eu não tinha cancha em casa ainda. Eu arrendava um campo perto da minha casa e tinha uma cancha velha, lá no seu Polaco Feijó, lá do Trupilheiro. É uma área que tinha perto lá de casa, eu arrendava os campos dele. Aí eu tive a ideia junto com ele, ô seu Polaco, não dá para nós reformar essa pista e tal, e vamos fazer uma laçada aí na pista. Aí ele, não, tranquilo, aí nós fizemos lá na casa dele. O primeiro foi lá na casa dele. Aí depois eu fiz a pista lá em casa, e aí os outros dois eu fiz lá em casa. Na verdade, Geraldão, nós fizemos um programa com o Papapá e o Papapá, nós comentamos, que eu digo que o Fernando é louco, né? E o Papapá também. A tua ideia também foi de um louco, e é aí que saem as grandes laçadas, grandes mudanças, na verdade, né? Moreto, em 2008, o que tu fazia, né, Moreto? Que tu não tava no Duelo de Titãs ou tu tava? Não, nem saía fora de casa ainda. Mas e a repercussão? Era grande, fundo? Mas eu trabalhava e viajava, né, a semana toda, não podia sair durante a semana. Era sábado e domingo tinha que estar cedo, que tinha que organizar tudo para sair, né? Eu até fui no último Duelo de Titãs. No último, vamos por etapas, o último, daí o Taia tem uma explicação boa, de certo, né? Até a vaca do homem ele levou embora, né? Ô, Taia, o primeiro Duelo de Titãs, tu como já era dos melhores do Brasil, qual é o que vocês achavam que ia dar certo, que não ia? Qual era a repercussão que tinha para vocês numa laçada daquele tempo? Levou até a vaca. Meu Deus. O que vocês pensavam sobre isso? Então, Ivo, na época, tipo, se falou no duelo de R$1.000 a inscrição, na época era uma coisa que quase todo mundo achava que de início não ia dar certo, né? É mais ou menos como foi hoje o No Limite, né? No início, não vai dar certo, não vai dar certo. Na época, R$1.000 era um valor bem alto, né? E acabou dando no que deu. Deu aquela beleza de duelo, bastante gente mesmo, gente de todos os estados, e deu uma prova bem bonita. Foi uma revolução, na verdade, né? Essa laçada. E o que diziam, Geraldão? O pessoal achava que pegava 50 ou não pegava? Não, eu acho que o comentário na época é que ninguém laçava 50 armada. Né? Pelo menos é o que o pessoal comentava na época, que não ia ser muito fácil. Até porque depois eu fui, mais ou menos, fui incrementando, né? Acho que o Taia vai lembrar bem. Eu tinha um gado mais miúdo, e eu corria bem separado, assim. Eu pegava o gado graúdo e dava assim, dava 10 voltas no gado graúdo, e aí passava só 2 passadas naquele gado miúdo. E aí, como foi uma coisa meio tediosa para quem estava lá assistindo, porque era muita armada, o pessoal se afastava da cerca quando estava laçando os boi grandes. Aí, quando dava a volta que vinha o gado miúdo, aquela beira de cerca, assim, chovia de gente, assim, porque naquela volta dos terneiros, cada vez que passava as 2 voltas dos terneiros, sempre 3, 4 laçadores perdia a armada, entendeu? Então, aquilo ali mexia. Então, dava tipo uma parada, o pessoal ia lá, tomava mate, ia para a Copa, enfim. Terminou faltando coisa, comida, porque foi para vocês terem uma ideia, o pessoal do Paraná, até fiquei bem amigo dos Teixeira lá, o Giovanni, o seu Alaor, eles vieram do Paraná, pegaram um avião, desceram no aeroporto, alugaram o carro e vieram assistir a festa. Para vocês terem uma ideia. E teve várias pessoas do Brasil todo que, além de participantes que vieram do Brasil todo, veio alguns assistir, que nem aquele pessoal do Mato Grosso ali, agora tá me fugindo o nome, me ajuda aí, Tayan, que vieram ali, o Douglas, o Ramonzinho, aquele que era meio... Douglas Schultz, o Thiago Cardinal, o Buguinho, o Ramon.
O Não era Fernando Joãozinho? Tequês. Veio Joãozinho? uma galera lá de cima. O Joãozinho acho que já Gaúcho mudava. Leite. Gaúcho Leite veio também. Joãozinho do Apuí. O Ramon. Cocada também veio. Foi uma festa que não tem, né? Foi a primeira vez que a gente via falar em Ramonzinho, até participou do programa, tudo. E o Geraldão conseguiu trazer todos esses laçadores para um lugar só, para todo mundo assistir laçar, né? Foi para quem gosta de laço, foi uma coisa fora do comum. E eu não sei de onde é que saiu a ideia dele de filmar, porque eu lembro que não existia filmagem. Tinha filmagem, cada um filmava. A sua esposa filmava, a namorada filmava nas câmeras. E eu lembro que o Duelo de Titãs já tinha filmagem, né? Foi o primeiro rodeio filmado que eu me lembro, assim, de filmar inteiro, né? De onde é que saiu essa ideia também, Geraldo? Não, a ideia de filmar foi mais assim, porque como foi uma coisa que tomou uma proporção muito grande e envolvia muito dinheiro, eu achei que era uma forma de tu ter uma segurança num todo, no evento em si, até nas próprias armadas. Eu não quis misturar a filmagem com a julgação, entendeu? Porque eu achava que era um troço meio complexo filmar. Mas aí eu pensei que se tu filmar o evento num todo, tu ia ter mais segurança para qualquer dúvida que viesse a acontecer, enfim. Porque foi muito engraçado, porque eu precisava receber as inscrições em dinheiro. Porque como eu ia dar 80% do valor arrecadado, eu tinha muito medo de receber em cheque, coisa assim. Enfim, na época era muito dinheiro isso aí. E não consegui pagar a premiação ou ter prejuízo. E aí depois eu comecei a me preocupar com o fato de ficar com aquele dinheiro todo, que era bastante dinheiro na época. E como é que eu ia fazer? Para vocês terem uma ideia, eu não me lembro bem, mas a relação era mais ou menos assim. O valor que foi dado de prêmio na época era mais ou menos o valor de uma Dodge Ram da época. Se tu fosse comprar uma caminhonete, eu me lembro que Barretos dava a Dodge Ram já nessa época e o valor da Dodge Ram era mais ou menos o valor que foi dado de prêmio no duelo. Que foi um absurdo, né? Era 100 e poucos mil, na verdade, né? Eu acho que dava 2 ou 3 caminhonetes dessas. Até hoje é muito dinheiro, né, gente? Vamos ser bem sinceros. Que falar em 100 mil reais aí para um laçador só em 50 armadas já é uma baita premiação até hoje. Imagine há 12, 13 anos atrás aí. Era uma fortuna mesmo, que nem diz o Geraldo. Mas o rodeio teve muita coisa interessante no rodeio, Taia que participou. Eu não lembro de rodeio sorteado para a ordem de largada. Tu lembra disso, Taia? Cara, eu acho que o primeiro que teve esse sorteio de ordem de largada foi lá no Duelo de Titãs e que teve uma cena bem, bem engraçada, cara. Que eu não sei se todos vão lembrar de quem foi o falecido número 1. Ronaldo. A cena que ele fez aquela vez foi, não sei se todos vão lembrar, quando falaram o número 1, que era ele deu um grito e saiu armando o laço, né? Sendo que faltava sortear ele pediu todos porta, os outros números, estava né? tendo feito só a relação e ele já saiu pedindo porta. Bem, e foi até mais foi ou menos validada a armada assim. dele, porque como ele pediu porta e saiu no boi, laçou o boi, a armada dele valeu. Nós estávamos só fazendo a relação e ele achou que já era a vez dele, agoniado. Não, foi uma laçada fora do comum. Geraldão, a gente sabe que tu parou de fazer o duelo, tu fez mais 2 edições. O primeiro duelo de Titãs foi um estouro, né? Foi uma coisa... Não teria como ser melhor, vamos dizer assim, para quem assistiu, para quem... Acredito, eu não participei, mas para quem participou, não teria como ser melhor. Por que tu mudou? Por que tu tentou fazer mais laçada? Por que tu não seguiu aquele mesmo padrão que tu fez o primeiro, que tinha dado certo? Porque aí eu vou chegar no ponto aquele que eu conversei lá no começo. Se eu tivesse acreditado de verdade na minha ideia e tivesse dado 50 mil de prêmio fixo, talvez o duelo de Titãs existisse até hoje. Mas aí, como eu dei os 80%, os 20% que me sobrava, porque daí o narrador começou a cobrar mais caro, a campeira já custava caro, enfim, os 20% que me sobrava, que eu tinha que diluir som, narrador, campeira, enfim, ele ficou uma prova inviável. Eu fiz mais 2 anos simplesmente porque eu achava bonita a festa e porque eu gostava daquilo ali. Mas não, pensando financeiramente, ele não era um bom negócio, entendeu? Pensando financeiramente, não era um bom negócio. Então tu fez outras laçadas, Geraldo, para tentar tirar a despesa, ter vamos dizer, não perder dinheiro, nem ela ter lucro.
Tu tentou fazer outras provas, Para não só o duelo. fazer o duelo ficar viável. Isso. E você, Entendi. para vocês, acho que o Limite foi uma festa linda, maravilhosa, mas acho que o cara que fez o Limite, ele errou que nem eu. Ele tinha que ter acreditado mais na festa dele, ter dado uma premiação fixa e ter dado um percentual menor, porque ele deu o mesmo percentual que eu. Hoje, duelo de bastante dinheiro, só quem ganhou dinheiro fazendo, na minha opinião, até hoje, foi o da Tijucas. Foi o único cara que ganhou dinheiro fazendo duelo. Aquele da Tijucas foi inteligente. Ele ganhou dinheiro. Se você fizer a contabilidade do duelo da Tijucas, aquele cara botou 300, 400 mil reais no bolso. Entendeu? Agora, o Limite, pro tamanho da festa que ele fez, porra, o cara deu R$1 milhão. Sobrou 200 mil para ele. Para proporção, não, entendeu? Pelo que ele movimentou de gado, enfim. Eu achava que... E foi o erro do duelo. Eu não quis voltar atrás e mudar a ideologia do duelo, porque eu sou meio cabeça dura. Aí, como eu sempre dei 80%, o que eu tinha na minha ideia? Que, pô, se eu vou oferecer 50% ou vou oferecer uma premiação fixa menor do que os 112 que eu já tinha dado, parece que eu não estava acreditando naquilo que eu estava fazendo, entendeu? Então eu resolvi parar. E aí não fiz mais. E depois disso eu tive umas outras ideias em relação ao laço, que eu até Geraldão, vou botar em pauta aqui. Sem te cortar, Geraldão. Por exemplo, assim... Geraldão, só um pouquinho, antes, só te cortar, nós temos que fazer um intervalinho. Eu sei que o assunto é bom, nós temos 3 blocos, vamos ter que fazer um intervalinho agora, depois nós continuamos essa história, que nós temos muita história para contar, tanto do duelo de Titãs contra patrocinadores. Daqui a pouquinho a gente tá de volta, pessoal. Um abraço. Começando a partida agora que eu quero ver a história da ponteira, a história do caçote de um sonho, que é pra ser sonhado, que é pra ser vivido. Abre a ponteira agora, trabalha, aí ajeitando no centro da sala, trabalha da direita pra esquerda, é ao vivo pelo laço profissional, abriu pra fora, mandou mais uma linda. Moreto, abre teu áudio, Moreto. Não, tá sem áudio, meu filho, tá sem áudio. Abre o áudio. Ô, Tayan, eu te disse, é tudo chucro, não tem? É tudo botar Britão de Argola e freio de jogo e Cláudio Fagundes e pau, não tem o que fazer. Não tá fácil. Moreto. Não. Ô, Moreto, tu não ficou sem bateria nesse teu fone, cara? Hoje tá difícil. Tira os fones, desconecta. Não, mas se ele ficou sem bateria, acabou a bateria. Guardou. Ô, não corta isso. Ainda não.
Não corta isso. Não corta, deixa o programa correr assim. Não, tá louco. Claro, me faz parte. Não corta, não corta. Saiu. Meu Deus do céu. Eu não aguento mais elogiar esse Tayama. Ai, tomar banho. Tem que fazer pela terceira vez. Não, tá Outro que esquece Ô, de Tayama, tu liberar. também, Tayama. Tu também, homem. Esquece de liberar o áudio. Ó, emenda, nós falamos bem, cara. Vamos bem. Vamos cortar, eu vou direto pro Moreto. Isso aí, vamos, o Fernando que se vire. O Tayama já tá aprendendo, Tayama. Quando a gente não quer fazer as coisas... Não, tudo que nós fizer que nós não quiser fazer, eu disse, ó, Fernando se vira e edita aí. É bem assim, ele que se vira. Eu fico até 6 da manhã editando essa porra. Não, eu já vou fazer com o Geraldão enquanto o Moreto tá fora, eu acho. Não. Tô brincando. Aí, ó, tá aí. Mas a parte minha do Tayama tá feita, eu vou chamar só o Moreto, tu que edita. Tá. Fala, Moreto. Boa noite, Ivo. Boa noite, Tayama. Calma. Ivo, fala. Valendo. O do Oswaldão, Tayama. Tu lembra desse? Do qual? Do Oswaldão do Turdilho era marca minha, homem. Sim, do Turdião. Rob Shannon, era do Marcelão. Este mesmo. E o Oswaldão. O Oswaldão e da. Eu lembro. Tá, e a gachada, como é que era o nome da gachada? Sofrenada. Esguelava na boca do Beto e chamava na Roseta. Ô, Tayama, eu não canso de ver aquele vídeo que o blogueiro bota tu laçando no cavalo do homem lá. Eu chego chorado da risada, homem. As Mas cutucadas. é Roseta, homem. Tu vem na espora. Mas o Geraldão, ele tinha aquela égua agachada dele, era um ícone, porque ele encurtava o que podia a rédea na boca do brete e sempre tinha as 3 cutucadas. Era 3 cutucadas e ela ia no brete. Tá, vamos fazer o programa, senão nós não temos conta causa. Ah, Nunca vai, pensou vai, em 160 quilos, por isso que tu nunca precisou laçar de rédea agarrado, sabia? Se pesasse 160 quilos atrás de uma vaca 200 por hora, tu ia entender porque o cara tem que laçar agarrado. Hoje mudou, né? Já encurtei um pouco. Tu chegou a conhecer o Heron Pimentel laçando ou não? Mas tu ouviu falar, com certeza. Ele pesava 160 quilos, ele laçava agarrado, que era um demônio. A boca era, como é que não ia laçar agarrado? Com 160 O pior é que o Marcelão, antes de sair no brete, encurta a rédea e dá 2 cutucão também. Pior de tudo é isso. E o Marcelinho Vendi o cavalo do Marcelinho agora. me falou que queria um novo. Vendi o cavalo dele. Arrumei um brick. Atraca, pessoal. Vamos fazer o programa, gente. Nosso caos é muito bom, nós temos muita coisa pra fazer o programa. O Moreto, capitão. tá mijando? De novo, cara. O Moreto agora tá certo, ele some. Ó, o Tayama meteu o dedo já pagou. 30%, gente. 30%. O Tayama bota o dedo na tela e some. É. Não, mas eu fui olhar quantos por cento tava a bateria? Vamos lá. Senta aí, Vai. Moreto. Valendo. Pessoal, estamos de volta e no segundo bloco vamos com uma música do nosso amigo Thiago Reder e o grupo Silhueta Campeira. Toca uma música aí para o nosso novo integrante e para nosso convidado Geraldo Sembach. Vai lá, Thiago. Muito boa noite, amigas e amigos, aqui do Laço Profissional. Muito obrigado a todos, mais uma vez, pela oportunidade de estarmos aqui no programa Muito Laço Pouco Racha, junto com o Ivo Neto, Grande Moreto, e nessa sexta-feira estreando aí, Tayama de Ávila. Obrigado, meu amigo, por estar aqui, este grande laçador do Brasil, com certeza trazendo o melhor do seu conhecimento no tiro de laço. Com vocês mais uma vez,
Tiago Reder e grupo Silhota Campeira, mais ou menos assim. Reclutando a podrada por as varas da mangueira, não bater cotas no campo, só ficam pontos de poeira. São de tudo e vamos calar. Cavalo, toca, toca, era, entre os potros que avancei, e sentei pelo meu trilho, orvalhos, ruanos e brundos e douradinhos, já quebrei tudo piano, a razão preto tortilho, de vinagre até o negro, todos os pretos se enchiam, tateados pelo mundo, os anos também tomei. Obrigado, Thiago, por a participação em mais uma música. E, como sempre, sempre junto com nós, Laços Paludo e Tintas e Laços Marcos Varela. Quem precisar de um bom laço, só falar com os homens lá. Pessoal, nesse segundo bloco, que nem eu disse, isso tem assunto desse duelo de titãs para nós fazer 5 programas. Mas vamos tentar ir um pouco para a parte do laço. O Tayan, que participou do primeiro duelo de titãs, se ele pudesse nos contar como foi a final, ou contar como é que foi a participação dele também, ele pode contar. Mas lembre mais ou menos, tá aí, como é que foi os detalhes da laçada, e o Geraldão também vai te ajudando. Conta para nós aí quem não assistiu. Assim, o primeiro duelo, como nós tínhamos falado antes, né, era uma pressão muito grande para todos os laçadores, né? Só quem participou para ter essa noção. Como era uma laçada nova, uma laçada que na época era um valor muito alto a inscrição, né?
e 50 armadas. Na época, quem colocava 30 armadas, tá aí o Geraldo, que trabalhava no meio do laço aí bastante na região. Naquela nossa região era uma das regiões que mais tinha um nível alto de laço, né? Que era a região da Grande Porto Alegre, litoral, por ali. Então, quem pegasse 30 armadas, 25 armadas para fora, já era um bom número de armadas. Então, na época, quando se falou em 50 armadas, como o Geraldo falou antes, bastante gente dizia que não tinha ninguém que pegava 50, né? E foi uma prova que teve... era um nível de gado muito bom. Na época, eu lembro que... eu não vou lembrar certo o nome de quem era o pessoal que correu o gado ali. Eu acho que era uma parte do Geraldo, se eu não me engano, do João Roque também tinha alguma parte, do Paçoca ali, do Jorginho. Se eu tiver errado, me corrija aí, Geraldo. E era um gado de muito boa qualidade, então bastante gente avançou várias armadas mas sem perder. O João Roque e o Paçoca eram meio junto na época, eles trabalhavam juntos. Teve bastante gente que foi longe sem perder, né? E acabou no final chegando, acho que foi 3 laçadores com 50, né? Acho que foi, né? Foi o Ramon, o Luan Titã e o Alan, né? Eles tinham repartido, parece que em 7, né, Geraldo? Tirado 10 mil e foram pelo resto, né? 6, né? Acho que foi em 6, né? Era o Betinho Barato, o Joãozinho do Apuí, o Alexandre Dutra. O Alexandre Dutra, não. O Luan, o Alan e o Ramon, em 6. Não, o Adão Camargo. O Adão Camargo e o Alexandre Dutra, não. Isso aí. O Adão Camargo. Não, o Alexandre foi no Foi o terceiro, o Alexandre. Isso, tem razão. O Adão Camargo repartiu. Foi em 6. Eles tiraram 10 mil em 6 e laçaram por 52.800. Que aí dava 60 com 52.800, dava 112.800. É isso aí. Foi isso aí. Eu não sei se vocês vão lembrar, né? A cancha da laçada, a primeira, era uma cancha bem complicada de laçar. Não sei se o Geraldo recorda. A quantidade de raias queimadas que deu. Bastante raia. Ela era uma cancha regular, ela tinha meio uns buraquinhos, uma cancha estreita, era complicado. Isso, na hora de laçar ela era complicada e teve muita armada fora de raia, bastante mesmo. Eu lembro na época que isso foi, eu acho que da maioria dos laçadores, sim, teve gente que perdeu com fora de raia. Eu lembro de uma história, vamos ver se é verdade, eu lembro que contavam que o Rastoio saiu e errou a primeira fora de raia e laçou 49, isso é verídico? Não lembro. Não me lembrar. Eu não recordo. Teve vários que perderam mas teve gente que aconteceu isso. Eu lembro que... Eu acho que foi ele sim, que eu me lembro dessa história. A história, né? Eu não estava no evento, mas eu lembro. Não sei se é verdade, mas a história saiu, né? Quer ver? Eu assisti... O Rastoio perdeu uma só, o Conguinha perdeu só uma. Ô, Geraldão, eu não fui no primeiro duelo de Titãs. Mas eu assisti no mínimo 10 vezes a filmagem, no mínimo, inteira, de frente a fundo. E tem uma armada muito marcante para mim que eu lembro do Aquiles. O Aquiles vinha na volta de repartiram. Eles repartiram na 46 ou 47. O Aquiles vem aquele estilo do Aquiles bem de lado, num vacão no meio da cancha, ele abre a mão, a vaca dele tropeça. Fica só uma polvoadeira, assim, ó, e a vaca levanta sem laço. Não sei se tu lembra disso, Taiô, o Geraldo. Eu me lembro sim. O Adão e o Olivério fizeram assistir mais de 20 vezes essa fita já. Ô Moreto, que loucura, né, homem? Uma laçada... Que eu não lembrei de passar uma água na pista. Mas é que os rodeios era mais brutão os rodeios, né, Geraldo? Verdade é essa, os rodeios hoje em dia tá mais Nutella, vamos ser sinceros. Hoje em dia tem que molhar a pista, daí se tá chovendo é porque tá chovendo, se tem poeira é porque tem poeira, então tá bem complicado, né? Eu não sei, eu sempre falo, mas se tem poeira, para que molhar a pista? Quando tá chovendo, eles não vão passar um secador, né? Como é que é? Quando tá chovendo, quando tá poeira, querem molhar a pista. E agora eu vou dizer para você, ninguém vai querer passar um secador na pista. Aproveitando um gancho rapidinho, fugindo um pouco do assunto, mas é rapidinho. Agora, o que me deixa mais magoado é nós não conseguir ter um gado que corra, né? De verdade, né?
Os rodeios que nós laçamos na nossa temporada e na volta, aí o gado só galopeia. Se o gado corresse a vida toda, não existia rodeio de 20 armada nunca na vida, na dupla. Coisa mais difícil do mundo. Ah, o gado correr, a galera não. Gado ligeiro é gado ligeiro, né? Até tá aqui. Eu tenho um rodeio, Geraldão, que eu sempre cito, que pra mim sempre foi dos melhores rodeios que eu fui. E eu fui vários anos abaixo d'água. Até o Moreto e o Taê já ganharam, como quase todos os rodeios, né? O rodeio da São Rafael, Geraldão, era um gado a pau, um gadão. Eu acho que o último ano, chuva, e era bom o rodeio. O último ano, acho que o Moreto ganhou individual, pararam em 4 ou 5, com 30 e poucas voltas, não dava mais que isso. E só os melhores do Brasil, só os caras top. Só que o gado era a 8 mil por hora, né? Não era assim, Moreto? Isso aí, gado chucro e ligeiro, né? E bastante, né? Que nem diz o pessoal. Duelo de 100 armada aí em gado correndo, eu ainda quero ver acontecer. Em gado galope, eu até acredito. Em gado correndo, só se for uma moto, ou tem que ter 32 cavalos, né, Tonha? Com o gado ligeiro não dava volta, né? Isso é meio certo. Só que no limite, se quisesse fazer a 100 armada mais 20, eu garanto que aquele gado não ia se acomodar com mais 20 armada. Ia seguir da mesma batida. Eu não tava no limite, na verdade, mas assisti, acho que todos os armados de vocês. O gado era bem a pau o tempo inteiro. Eu vi umas horas que era. Umas horas eu vi que vocês iam num ferro maior do mundo. Eu até achava que era vento. Mas ligeiro, era de frente a fundo correndo? Frente a fundo. Quando começava a se acomodar, trocava e descia aquelas bandas de neve fazendo redemoinho com as mangueiras. Que coisa linda, cara. Isso não tem coisa mais linda, na verdade. Eu falei, o capricho que os Piá fizeram, o duelo deles lá, foi lindo. Porque a gente vai assistir um duelo no Mato Grosso, não falando mal. Mas o tal do troca-troca, deixa-deixa. Não tem quem aguente assistir o rodeio, né, homem? Deus que me perdoe. E daí o deles não, né? Era um rodeio que andava. Esse troca-troca, deixa-deixa, cansa até pra quem tá assistindo, como pra quem tá no rodeio, né? Tu cansa uma altura, né? Tu ficar esperando, e volta. Vamos voltar pro Titãs pra aproveitar o Geraldão. O Geraldão, essa vez, ele conseguiu as novilhas dele ligeira, né? Então, mesmo assim, era só poucas voltas, né? Era 2 de cada 5, né? Foi 10 armadas nas novilhas, mais ou menos isso, né? Se tu tivesse mais novilha, Geraldão, tu acha que não dava nenhum com 50, então? Eu acho que sim. Eu optei por dar menos volta porque o gado novo, ele sente mais rápido, entendeu? Daí eu digo, se eu der menos volta, eu vou ter um gado ligeiro até o final da festa. Eu acho que se eu tivesse mais gado novo, eu acredito que era mais difícil de dar. Pelo menos naquela época, eu acho que era mais difícil de dar essa quantidade de armada. O Moreto participou do terceiro duelo de Titãs, que infelizmente foi o último. Até acho que tá na hora de fazer outro, viu, Geraldão? Pode se arrumando aí, faz outro. Mas agora tem um monte de... Mas tu inventa, tu faz um por 100 mil, a inscrição é 100 mil. Faz 100 mil a inscrição. Moreto, o que tu tem para me dizer do terceiro e último duelo de Titãs? Eu lembro que ele tinha 3 finais, né? Jogava 20, tinha uma final, jogava 20, tinha uma final, e quem somava mais 10, somava 50 e tinha outra final. Como é que andou o terceiro duelo de Titãs para ti? Esse terceiro foi o primeiro meu, né? Só havia falado do duelo de Titãs e fui participar desse último. Me lembro muito bem que ele começou numa sexta-feira santa, né, Geraldão? Tá louco. E deu um temporal. E eu não me lembro de ter laçado em sexta-feira santa. Sempre de família e os cuidados, né? Fui, né? Me lembro que deu um temporal mais feio do mundo. E nós tava acampado bem no chato lá embaixo. E estourou uma lona e veio pro lado dos cavalos. E eu corro no canto da lona e dei meia cruzada na minha perna e deitei para baixo. E nisso o vento começou a me erguer aquela pesado lona. Que é, né, Taia? A mesma coisa que amarrar um saco de sal. Cara, e começou a erguer aquela lona e me levar para baixo dos pés dos cavalos que estavam sentando na carretinha. E eu não conseguia sair fora daquela lona e deixar e cair fora, cara. Eu comecei a gritar socorro, que me ajudasse. Me lembro que eu tinha ido com o Luiz Paulo.
Só deu tempo dele soltar os cavalos, a minha calona velha me levou aonde eu tava os cavalos, nos pés. Outro gordo, né? Os dois, um em cada ponta da lona. Tu e o Luiz Paulo. Vai bater a lona lá em Porto Alegre com vocês pendurados. E outra que eu digo que falta de... Não tinha experiência de rodeio grande e como é hoje, né? Era um laço que era para tudo. Meu laço era um laço só chuva, vento, sol, mocho, que não existia, né? Era pouca aspa. Era o mesmo laço. E até eu me lembro que eu sempre lacei um laço pesado. E a primeira, aquela que quem fazia as 20 em 20, vinha disputar, eu acho que dava 8 mil, se eu não me engano, por a porcentagem. Dava 8, porque 10%. era 10%, deu 80 mil de prêmio, dava 8, exatamente. Isso aí. E tem os dois. 8,600, deu 86 de prêmio, se eu não me engano. E me lembro que eu tava com 40 em 40. O Taia sabe, né? 40 em 40 eu tava e fizeram uma dupla, lembra? Acho que uma moto de prêmio, um raspadão. Aham. Não me lembro se era uma moto que era de dupla. Lembra, Geraldão? Saiu. Era para poder arrecadar, né? Não tinha dado bem comprado para cedo e tinha que arrumar dinheiro. E até começou a chover. Não sei se era moto, não eram umas potranca baia que eu tinha. Não era dinheiro. Não lembro. Não, potra acho que não era. Eu não lembro Qual foi a única coisa que eu lembro é que eu não participei dessa dupla aí. Lá do Paraná comprou. E daí, assim, ó, eu não queria participar dessa aí. E o tempo começou a se armar para chuva. E eu disse, não vou. No tempo eu laçava com o Luiz Paulo. Eu disse, não vou. E vai o seu Álvaro, que pagava para nós aquele tempo lá. Ó, gurizola, vamos atracar. Eu já escrevi. Eu disse, seu Álvaro, coloca outro aí, ó. Não, vamos grudar, vamos laçar, vamos laçar. E eu me lembro com o meu laço, meu Deus do céu, só tinha aquele único, pobre. Virou um arame, mais um arame, e deu uma laçação maior do mundo. Não me lembro quantas voltas deu, mas foi um horror. Até que nós dividimos, paramos com o Gilson e o Alan, se eu não me engano. Nossa, o outro dia, aquele meu laço, largava ele no chão, ele picava pra cima e chegava a machucar a gente. Daí, nem vou contar o resto que aconteceu. Tá, mas daí tu não pegou nem um dia as 20, Moreto? Nem dos 2 dias? Os 2 dias eu peguei as 20. Se eu tinha 40 e 40, tinha 7 tu... homens com 40 e 40. Tu ganhou os 2 dias, Taia? Isso. Eu não vou lembrar, né? Com quem. Foi... Muralha. Hã? Muralha. Foi dividido um dia com o Muralha e o outro dia eu não lembro com quem foi. Ou foi Acho os dois com ele. Eu não me recordo certo. E daí a final foi com ele. Um dos pelotão não foi com ele, daí a outra foi com ele, foi a final geral. Eu acho que foi isso. Foi porque corria 20 armada e tinha uma disputa, né? Que era também nas terneiras pequenas. Daí tinha mais as outras 20, mais uma disputa também, de mais 10% no caso. Para quem pegasse, no caso, da 21ª à 40ª armada, né? E disputava de novo nas pequenas, e daí depois jogava as outras 10, e daí vinha para a final para ver quem tinha pegado as 50, né? E eu me lembro que nas 45 minha, uma vaquinha que nunca vai sair da minha imagem, uma meia aspinha meio que nem Jersey, para frente assim, e ela vinha na beira da cerca. Como é que é? Eu disse que eu nunca lidei com o Jersey, tô brincando. Não, mas ela era uma cruzinha. Eu me lembro que ela vinha costeando a cerca e ela me atendeu, o pessoal do retorno, e veio pro meio. Nesse meio eu posicionei minha égua na posição e ela deu uma... E eu joguei o laço. Quando o laço entrou, ela deu uma meia-lua forte, assim, né? E eu já, essa vaca era bardosa e coisa. E ficou. Nas 47, ela de novo. Saí, experimentei, realmente, aquela meia-lua aqui, ó. Experimentei não aquela meia-lua. Me posicionei bem longe e mandei forte. Tem uma filmagem, ela com a aspa assim, ó. O meu laço deu na aspa assim que levantou poeira. Tu colocava na câmera lenta, levantou poeira assim e passou na outra.
Eu gostei tudo do embora. termo da meia-lua, Moreto. Vou começar a usar. Eu gostei do termo da meia-lua. Sabe lá que faz a meia-lua? Sei, Dá não, aquela não sabia. passadinha, o bicho vai Não cima. sabia o termo, agora eu gostei do termo. Gostei? É, Vou começar a usar esse agora, meia-lua. é. Eu quero saber a hora que tu achar a janelinha. Da hora que tu achar a janelinha, daí ficou feia a coisa. Ô, Geraldão, pra ti, Geraldão, qual que foi o melhor duelo de Titãs e o porquê e qual a final que mais te marcou desses 3 duelos de Titãs? Cara, eu acho que o mais marcante mesmo, assim, o melhor foi o primeiro, entendeu? Porque depois dos outros, aí a gente já tinha uma outra expectativa, no fim não deu bem a expectativa que a gente tinha, porque já começou aquela história de que o fulano, o ciclano vai ou não vou, daí já diminuiu, aqueles participantes mais fracos que foram nos primeiros já não foram no segundo e nem no terceiro. Então, eu acho que, para mim, o mais marcante foi o primeiro. E a disputa, cara, na verdade, eu acho que como disputa mesmo, a mais bonita foi a do Juliano e do Beiso, que foi a disputa mais acirrada. A do Taia, eu acho que não deu muita disputa. Não me lembro, Taia, bem como é que foi, quantas voltas deu ali, mas eu não me lembro bem. Para falar a verdade, eu ficava tão tenso, cara, tão tenso com a história de Gado Bardoso, porque eu procurava fazer sempre o melhor, entendeu? Eu sabia que o cara pagava caro e eu que tinha que caprichar para poder atender bem aquela pessoa que estava na minha casa. Então eu ficava tão tenso que eu tenho coisas que me falham a memória, assim, eu não me lembro bem como é que foi. Mas Ô, Geraldão, do Juliano e do eu do sempre Beijo foi maior digo que a tua, né? Eu não me lembro. que eu sempre digo, Geraldão, que tu, como foi um cara bom laçador, eu vou botar assim, ia tudo que é final de semana e tava no meio do rodeio, se preocupa muito com gado e coisa, né? Por isso que fez uma Tá festa do louco. tamanho que fez, né? Então, essa é a visão que eu digo dos patrão de rodeio e coisa, que tinham que valorizar o laçador, né? O cara vai, viaja, gasta, e daí o gado, às vezes, claro que tem exceções, mas tem gado de tudo que é tipo, né, gente? A gente sabe disso, os guri que viajam mais que eu aí. Às vezes eles até avacalham com vocês, né, Taia? Às vezes o pessoal se passa um pouco. Mas a questão ali da quantidade de voltas foram 76, no caso, 26 a mais de disputa. Foi bastante ainda, né, Geraldo? Não foi muito pouco. Foi. Pessoal, vamos para mais um intervalinho. E daqui a pouco veio o terceiro bloco. E para o Tayan, que é a primeira vez que está participando, e para o Geraldão, que é o convidado, o terceiro bloco é sempre o bloco que o pessoal mais gosta. Que o terceiro bloco é causo de rodeio. Nós vamos contar causo, o Geraldão com tudo os patrocinados e toda a função da galera que ele andava. Tem muita história. E o Tayan, daí nem se fala. E tem história de rodeio, né? Uma vida em cima de rodeio. Pessoal, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Que eu quero ver, estourou o portão de um sonho que é pra ser sonhado a partir de agora. Aí trabalhando pra mim, trabalhando da direita pra esquerda, conduz a ponta, agora manda a régua que eu quero ver. É ao vivo para o Marquinhos, todo chão aí agora que eu quero ver. Abriu pra fora, mandou a linda. Ice cold Michelle, fight for that white gold. This one for them good girls, straight masterpieces. Por que não dá pra fazer ao vivo? Marcar uma carne e sentar todo mundo comer uma carne, conversar e botar um pessoal de uma produtora filmar. Ô, Geraldo, Coronavírus! tu não vai lembrar uma coisa que aconteceu no último duelo e pouca gente lembra. Foi feito o sorteio
E eu fui lá pro sorteio, né? Desde o primeiro número, sentado na minha cadeira lá. E foram chamando, e foram chamando, e foram chamando. Daqui a pouco gritaram de lá. Então, pessoal, tá feito, encerrado o sorteio. Eu me levantei, eu digo, para. Eu tinha esquecido de botar o meu nome pro sorteio. Eu era o último a sair laçando no duelo. Era o último. Tu lembra que eu fazia o sorteio e aí eu chamava o laçador que era... Tá fazendo a unha de novo ali, vocês viram? Tava fazendo a unha de novo. Mas tu tá louco fazendo unha, amigo? Cara, ele vai dizer que era farpa que entrou de novo, velho. Eu juro que depois eu mando pra você, Geraldão, e pro Tayan, dele com a alicatinha, assim, ó. Depois eu mando. Que ele tinha uma ferpa no meu dedo, mas agora tá livre, rapaz. Tá louco? Ai. Ô, Moreto, calma que tu vai pegar o Ivo pra alguma coisa ainda. Se guarda o rancor aí. Daqui a pouco ele vai dar uma mancada, tu... Fala, Geraldo. Vocês acham que vai firmar esses rodeios caros aí ou não vai firmar? Que nem o limite? Já firmou, né? Mas já firmou, firmou, nesse rodeio de São Paulo, quantos laçadores tu acha que dá? Dá 60, 70, 80, eu já não sei mais. Eu disse que pra mim a maior loucura que existia... 80 laçadores, que nem ele que é um homem rico, tudo bem, vai fazer a festa, mas se der 80 laçadores, não subsidia. Tá, mas eles não estão preocupados com isso aí, não pode? Eu não sei mais. Eu disse que pra mim o duelo do No Limite era o maior absurdo que existia. E lá na boca da onça retoçar e deu tudo certo. Dei parabéns pro B, taparam a minha boca. Foi a coisa mais linda que eu vi, foi o duelo do o teu e o dele. Esse aqui é quanto a inscrição, esse último? 10 mil. É igual ao do No Limite? É. Então vai dar. Mas o pessoal tem que aumentar, né? Tem que ir pra não 20. Dá, não dá, Fernando. O pessoal não, do Mato Grosso vem menos que os gaúchos sobem. Esses loucos aí podem fazer no rodeio do demônio na Bolívia que eles sobem por dinheiro. Ô, Moreto, ó, escuta, pessoal. Quando voltamos do limite, nós passamos lá no tio do Moreto. Tio, né? É teu tio, né, Moreto? Teu tio? É. Tio, é uma lenda. E daí o seguinte, o Teixeira Escobar tava querendo organizar um lá de 50 mil, né, Moreto? A inscrição. 50 mil. Kamikaze era o nome. Não, Kamikaze. Kamikaze era pra ser os 10 mil antes do limite. É verdade. E daí ele queria fazer um de 50 mil. E quantos mil? Ele queria dar quanto, Moreto, de prêmio? 1 milhão fixo? Era uma coisa assim, né? Era um absurdo. Ô, Geraldo, a hora que o laço entrar, que na minha cabeça vai entrar, não tem o que ataque mais. O laço não tem mais o que ataque, agora eu enlouqueci. A hora que entrar com um esporte, com patrocínio, com marketing, não tem, premiação é igual, vai virar uma loucuragem. Esse Tayan, esse Moreto vão ficar rico de botar de jogar dinheiro pra cima. O Tayan já tá, na verdade. O Moreto vai também já tá. Mas é a intenção, né? Estamos trabalhando pra isso, né, Ivo? Claro, é divulgar o laço. Estamos trabalhando pra isso. E que dê certo. E que venha cada um com... Mas eu posso estar enganado, mas o formato do laço se desenvolver, ele tinha que ser mais puxado para o lado da Copa, que nem é lá no Mato Grosso do Sul. Lógico que com premiação, com patrocínio, mas em cima dos clubes. Individualmente não vai ser fácil de arrumar, entendeu o que eu estou querendo dizer? Fazer equipe. Como ele é lá no Mato Grosso do Sul, ele tem tendência a crescer muito mais do que do jeito que está. Ô, Geraldo, eu vou te dar a minha opinião sobre isso, antes do Fernando ali. O laço só não tá gigante, maior coisa que existe, porque ele é muito demorado e muito chato. Pra como é que o cara vai assistir a final de um duelo de 70, 80 voltas, homem? O cara que gosta de rodeio não aguenta mais ver, olha pro lado, começa a contar causa, não vê o armado que o cara errou. Quem não fez isso? Eu quero ver se fizesse uma final com 15 armados, tava decidido. Branque, boi voando e não sei o quê. Só bota o pessoal enlouquecia. Mas sabe por que lá no Mato Grosso do Sul não é assim? O Moreto acompanha bem, o Tayan foi várias vezes. Por que não é assim? Porque lá no Mato Grosso, os clubes, todos eles têm um Geraldão. Cada equipe tem 4 Tayan e um Geraldão no meio. Entendeu? Então, toda a vida tem disputa. Entendeu? É verdade? É sério? Falou. Lá é assim. O cara que banca as equipes lá, que paga o Tayan, que paga o Moreto pela sala, ele é o Geraldão e ele lá. Porque assim, ó, o que acontece lá? Se nós conseguirmos levar o lado para esse formato aí, mais prêmio, o troço vai dar certo. Agora, individualmente, é complicado,
Porque que nem eu, por exemplo, eu sempre gastei muito dinheiro com rodeio. E sempre gostei de gastar. Mas para mim me promover. Quando eu tinha uma equipe de laçadores, só para vocês entenderem que laçava para mim, eu não tinha uma equipe porque eu queria ganhar rodeio, sem ilusão. Eu tinha uma equipe porque o melhor laçador laçava comigo, só que ele não aguentava laçar só comigo, porque eu era muito ruim. Eu ia 10 rodeios, ele errava 9, daqui a pouco ele me abandonava. Então eu tinha que ter uns para misturar ele com os outros. Final de semana laçava comigo, outro final de semana laçava com o outro. Tu tá entendendo a jogada? É liso, né? É isso aí que acontece lá em cima, né? Era essa. Só que a diferença de lá é que lá era essa. não tem prêmio, né? Lá não dá prêmio. Então, o patrão, no caso, ele arruma 4 laçadores e paga por mês, por festa, para ir com ele, né? Então, por isso que acontece isso que o Geraldão falou. De repente, que nem eu, na época que eu andei laçando ali pro pessoal do Paraguai, né? Eu laçava com um cara que, quando nós começamos a laçar, ele aprendeu a laçar em 1, 2 meses. Então, ele foi aprendendo conforme as festas. Ué, isso aí é... Tudo certo aqui, tudo certo. Tá aparecendo o que aí? Tu tá com a câmera de trás. Tu tá com a câmera de trás do celular. Vira a câmera, meu filho. Não, tu tem que configurar a câmera da frente. Tem que arrumar a câmera, aqueles troços aqui. Ele tá no 5º telefone já, cara. Daqui a pouco acaba o telefone da casa. Ô, Fernando, o que eu te disse que tu queria um programa com assunto? Tem assunto esse programa, né? Eu quero ver agora esses 2 rapazinhos de baixo aí falando. Vamos ver se eles vão. Não pode sair daqui, ó. Eles vão falar das finais. Edu. Não funciona, irmão? Ó, me lembrei até aqui. Mas nem configurando? Não quebrou a câmera, na verdade. Que loucura! Mas, ô Moreto, imagina esses 2 caras fazerem uma dupla. Olha que loucura. Imagina fazer uma dupla desses 2 caras aí. Mas ele tá com uma equipe de apoio. Ah, não, Cameraman, auxiliar de cabos. Ele não sabe ainda qual telefone e qual equipe de apoio que ele vai tirar. Olha pra cá ou pra lá? Aqui nesse ou naquele? Tira um, homem. Sai, Olha, tira. Olha no meio, olha no meio. Eu também. Esse aqui não tem No bateria. meio tem 2. Vamos que o Geraldão vai ficar sem bateria. Agora vai dar esse aqui. Não, eu tô Vai dar esse ligado aqui. a bateria. Esse aqui, ele atrapalha. O Geraldão tá na tomada. Agora ficou sem nenhum. Meu Deus. Pessoal, estamos de volta para o último bloco e para começar o bloco, o Thiago Reder vai tocar uma música para nós aí. Vai lá, Thiagão. 3, 4. Laçaço de dedos, um tronco de gaita, xingaraiai. Tiro do bandeiro, arreio do cavalo, troteando no embalo de quem quer dançar. Cheiro vai da cabeçada, vira madrugada, é minha vocação. Vou me espalhando no meio da sala, a faxina mais linda lá do meu rincão. Já começa o namoro, no baiano da bandeira. Aquela noite gromeira, é um de amor no coração. Um campo velho lampião, dando um brilho pra beleza. E uma amiga na certeza, fica só do galpão. Já começa o namoro, no bailado da bandeira. Aquela noite gromeira, é um de amor no coração. Um campo velho lampião, dando um brilho pra beleza.
vida ao carrapicho, destina tem bandeira. Eu sou do lombo do cavalo, sou punho de domecalo pra borracho bagaceira. Passei a china carinho, deixo pro peito mansinho. Já carrego pro meu rancho, nos meus braços eu engancho e não vou dormir sozinho. Joguei louco, guaiaca recheada, vira madrugada, é minha vocação. Como espalho no domingo da sala, a faxina mais linda lá do Montão. Já começo o namoro no bailão da bandeira, aquela noite grongueira, mel de amor no coração. No canto velho lampião, dando um brilho pra beleza, e a bandeira da certeza. Já começa o namoro, o bailando da bandeira, aquela noite grongueira, mel de amor no coração. No canto velho lampião, dando brilho pra beleza, e a bandeira da certeza, e cansório do verão. Fui criado tipo bicho, da vida carrapicho, lexina, canha e bandeira. Eu sou do lombo do cavalo, sou punho de domecalo pra borracho bagaceira. Passe a china da carinho, deixo pro pico mansinho. Já carrego pro meu bicho, nos meus braços eu engancho e não vou dormir sozinho. Fui criado tipo bicho, da vida ao carrapicho, lexina, canha e bandeira. Eu sou do lombo do cavalo, sou punho de domecalo pra borracho bagaceira. Passe a china da carinho, eu não me deixo comigo mansinho. Já carrego pro meu rancho, nos meus braços eu engancho e não vou dormir sozinho. Thiago Rede do grupo Silvestre Campeira, moçada. Muito obrigado, Thiago, por a participação em mais um programa, sempre junto com nós aí, participando e tocando uma boa música para o pessoal que nos acompanha. E, como sempre, Laços Paludo e Tintas e Laços Varela. Quem precisar de um bom laço e de uma tinta, fala com nossos amigos aí. E muito obrigado pelo apoio sempre deles, sempre nos apoiando. E quem quiser apoiar nosso programa, entra em contato aí, que com certeza vai nos dar uma mão e vai divulgar o Laço Comprido para todo o Brasil. Pessoal, último bloco é sempre o bloco mais esperado. A verdade é que não precisava nem ter feito o último bloco essa vez. Era só ter pegado a conversa dos bastidores aqui, que faz mais de 1 hora que nós estamos discutindo e contando o caos. Não precisava fazer o último bloco. Estava feito já. Mas como o chefe Fernando mandou nós fazer o último bloco, nós vamos obedecer, né? Pessoal, ô Geraldão, o último bloco funciona assim. Conta um caos de rodeio. E para nós, você foi dos primeiros cara a patrocinar gente para laçar, né? E tu, para começar, tu já contou um caos bom ali, que tu contou nos bastidores. Conta aí pro pessoal por que tu não pagava só um laçador, tu pagava uma equipe inteira. Conta para nós aí. Ô, pessoal, a história é mais ou menos assim. Eu sou da opinião que o cara tem que treinar, o cara tem que montar num bom cavalo. Eu, graças a Deus, eu fui um cara abençoado. Eu tive poucos cavalos na minha carreira, mas bons. Tive um, inclusive, da tua marca, e dos melhores cavalos que eu montei. Mas o fundamental de tudo, eu estou falando pro médio e pro bom laçador, não para aquele que nasceu com o dom, que nem o Moreto, que nem o Tayan. Isso são pessoas diferenciadas. Eu até, não fazendo distinção, eu elevo o Tayan e o próprio Alain um pouco acima dos demais, e aí depois abaixo deles vem uma outra galera ali, uma outra gama de laçadores ali, que nem o Moreto, que nem o Gilson,
enfim, que nem o Luan, que também não é no nível um pouco abaixo, porque eu acho que os guris estão acima. E eu tô te dizendo isso porque eu vivi a história do laço intensamente. Eu saí daqui, a primeira vez que eu fui laçar no Mato Grosso, eu saí daqui com o Alan e com o Taia dentro da minha caminhoneta e cheguei lá. A primeira laçada era uma raspada. A laçada no Mato Grosso, a única raspada a única laçada que valia dinheiro era a primeira laçada. Depois a gente laçava só pela Copa, né? E a primeira laçada que saiu era uma boiada de cupim, uma raspada. E esses guri, acho que tinha, o Tayan acho que tinha 16 anos, 17, sei eu quanto, e o Tayan e o Alan também. Nós chegamos na primeira laçada, enfim, o Tayan e o Alan já chegaram ganhando, era uma moto lá no Mambaia, o Tayan acho que vai lembrar, acho que o Alan ganhou até com o Ramon, se eu não me engano, foi mais ou menos assim. Mas onde é que eu quero chegar? Que a ciência toda do laço, além do treino, além do bom cavalo, tu tá bem escorado. O teu companheiro é fundamental. Então, eu vou dar como conselho para essa galera que gosta do laço, que tem vontade. Quando tiver que investir no companheiro, não pensa no dinheiro. Tu, às vezes, pagar uma inscrição para um cara bom laçar contigo, isso é investimento. Isso é que nem tu comprar um bom cavalo, isso é que nem tu pagar um treino. Eu não pago para laçar comigo. Não, isso aí é conversa. Se tu tem vontade de ganhar, tu tem que estar bem escorado. Tu entendeu? Porque assim, ó, se tu botar dois caras médios laçar junto, a probabilidade de um pegar e o outro errar é muito grande. Agora, se tu botar um cara bem laçador e um cara médio, quando o médio pega, o laçador não erra, tu ganhou. E a minha trajetória no laço de títulos, e se um dia eu vou ter a oportunidade de contar, porque tem muita gente que fala, enfim, eu fui um cara que eu me considero bem ganhador. De verdade, foram poucos os rodeios que eu não ganhei na minha vida. Um deles é a vacaria, o rodeio da vacaria mesmo eu não consegui ganhar. Inclusive, o ano passado perdi por causa do demônio de uma vaca que tirou o laço para ganhar a seleção, né? Mas, enfim, nos demais eu ganhei vários rodeios, mas não por ser um bom laçador, mas por ser um cara tático, um cara organizado, sempre bem escorado, num bom cavalo, e tá ali na hora certa e no momento certo. Então a história é mais ou menos essa. Eu acho que Ô, Geraldo, tu achar que tu pagar um cara para laçar contigo não é eu não pago para laçar comigo. Não, eu vou dizer para vocês até hoje eu não me sinto um cara competitivo, porque eu já não era naquela época que eu era novo. Eu tenho 47 anos, sou menos ainda. Mas eu até hoje, quando eu saio de casa, eu saio com meu companheiro pago, porque eu paguei a vida toda, então eu pago até hoje, porque aquela história de eu deixar o cara na mão, tipo assim, eu levei o cara pro rodeio, o cara gastou. Eu tenho isso aí comigo. Então, o cara que laçar comigo, ele já sai de casa pago. Já sabe como é que funciona mais ou menos assim. Então, essa é a minha ideologia do laço, é isso aí. O cara que é médio, ele, se quiser ganhar rodeio, ele tem que estar bem escorado e não adianta nada. E ele, para estar bem escorado, ele tem que ter um cara que pague para laçar. Ô, Geraldo, conta para nós aí, se tu vai lembrar de quando Alô? O narrador falava: aproveita a fase, mochila. Vocês escutaram ou não? Nós te escutamos, Geraldo. Tu tá me escutando ou não? Fala pra mim se tu lembra de quando o narrador falava: aproveita a fase, mochila. Quantas vezes tem isso, né? Tô escutando. Ô, Geraldão, mas tu não contou por que tu pagava mais de um. Tem que contar por que tu pagava mais de um. Eu pagava mais de um, porque daí quando eu tava numa fase muito ruim, que eu ia uns 4, 5 final de semana errando, eu pegava e trocava. Pegava aquele, botava com um bom e pegava um outro para laçar comigo, para ele não desistir. Claro, daí ninguém ficava bravo, né? Claro, a ideia era essa, entendeu? Todo mundo achava que era com o intuito de ganhar o prêmio, que eu tinha uma equipe boa, mas não era para poder fazer um rodízio entre si. Quando eu vinha nos 4, 5 final de semana errando sempre, eu trocava. Eu pegava um e trocava por outro. Ô, Tayan, o Geraldão sempre Tem uma história antiga, vou contar rapidinho para vocês. Na minha época mesmo, que eu tinha uma galera que eu laçava, o Zeca Tesma também pagava os laçadores para laçar com ele. Vocês lembram do Zeca Tesma, né? Posso ter chaco? O Zeca Tesma pagava o Alexandre, o Gabriel Lopes, o Marquinhos Arthur. Tá escutando? Pode falar. E aí, só que o Zeca Tesma pagava os guri para laçar e ele tinha um que laçava com ele que era fraco. E aí nós fomos no rodeio do Vale Verde e acampamos perto, o meu acampamento e o do Zeca. E o Zeca foi jantar no meu acampamento e eu disse para ele: cara, eu acho que a tua política está errada. Tu precisa do dinheiro do prêmio? Não precisa. Se sou tu, eu pego o melhor laçador da tua equipe para laçar contigo toda a vida. O que adianta? Os guris vão lá e ganham, o mérito é deles, não é teu.
tu não tem mérito nenhum, tu não vai ganhar nunca. Daquele final de semana em diante, ele demitiu o resto, ficou só com o Alexandre aí para laçar com ele. O resto ele mandou tudo embora, não quis mais nenhum para laçar. O Geraldão sempre pegou no meu pé, sempre, que eu tinha que pagar um cara bem bom para laçar comigo, sempre. A vida inteira ele me falou isso. Só que ele disse que tinha uma coisa, tem que ter a cabeça boa, porque senão tu fica bem louco, porque ou tu erra ou tu ganha, tu não tem, tu fica, não tem, só erra você. Tu desaprende a laçar, diz ele, se o cara não tiver a cabeça boa. Não é assim, Geraldo? Diz que geralmente a dupla deixa de dar certo, duas duplas de estrela, dois caras bem bons quando laçam junto, deixa de dar certo quando um começa a errar muito. É quando vai uns quantos final de semana, só um errando, geralmente eles abrem a dupla que não tá dando certo. Eu nunca tive esse problema. Eu sou o cara mais preparado para laçar com qualquer fera que existe no Brasil. Porque eu normalmente era eu que errava, então eu estou acostumado a errar. Eu posso ir um final de semana, errei, no outro eu vou, daqui a pouco eu ganho. Eu não estou preocupado se eu vou errar ou vou ganhar. Não tem muito, eu sou preparado para isso. Ô, Geraldão, não vai atrás. E tu não vai atrás, eu não era tão ruim assim, de verdade. O problema é que tu laçar com Conguinha, com Roberto Guerreiro, com Elvinho, com Luciano Batista, com o próprio Mochila. Porque esse Mochila mesmo, ninguém veio falar nele. Eu conheci o Mochila no Manuel Viana jogando sem armado, sem errar. Tu entendeu? Tu laçar com esses laçadores é a coisa mais comum no mundo, tu ir 10 final de semana e só tu errar. Aí só chegava... Bem tranquilo. Mas claro, eu laçava o que tinha de melhor, como é que não ia errar? Ou ganha ou erra, não tem opção. Tu quer ver da história de contar um caos? Eu vou te contar um caos. Eu fui laçar uma equipe no Paraíso do Norte. A minha equipe era o seguinte, escuta bem quem eram os laçadores. O primeiro homem que saía na boca do brete era Alain Soares. O segundo laçador era Fábio Santos. O terceiro laçador era Geraldo Sussenbach. O quarto laçador era Gilson Santos. E o quinto laçador era Tayan de Ávila. E nós não ganhamos a moto sozinho, só porque o podre do Tayan errou. Porque senão nós tinha ganhado sozinho. A gente tivemos que dividir com a equipe do Juquinha. Não tem, meu negão? Isso é tu ser estrategista, tu laçar um rodeio no Paraíso do Norte no meio da equipe do Alain, do Tayan, do Gilson e do Fábio. Ô, Geraldão, mas eu cito sempre, até nunca comentei pro Moreto isso. Eu considero como você. Moreto é Alain, Tayan ali, e o resto é uma grande turma de exímios laçadores. E o Moreto tá no meio deles. Só que o Moreto e o Gilson também é bom nisso. Eles estão sempre com quem tá melhor, cara. E eu admiro isso. E eles, é verdade, isso, eles estão buscando vencer. Por que eles... Olha a equipe que esse Moreto me fez lá na 7ª. Lá no CTG deles. Eu não entendo por que todo mundo não é do CTG dele, cara. Tinha que ter só uma carteirinha. Todos lá da equipe do Moreto. Pronto, tava resolvido. Né, Moreto? Aí tu organizava o pessoal, né? E sabe a história que foi da nossa carteirinha? Mais ou como menos, que surgiu? Lembra, Thay, aquela vez que vocês vieram no Rodeio Internacional do Passo Fundo, era bem bom de prêmio? E tava só tu e o Alain? Queria vocês ficaram ali em casa, depois nós fomos para Santiago, que era no outro fim de semana? Sim. Nós entramos por que nós não fizemos bastante laçador com uma carteira só, né? Aonde vai, sempre vai ter companheiro. E eu sempre fui dessa opinião, que a pior coisa que existe é tu querer ir num rodeio bom e tu não ter companheiro, aonde pede cartão, né? E foi que, na época ainda, saiu um comentário que nós estávamos pagando o guri, tinha gente por trás bancando, e não. Foi uma verdadeira amizade, ninguém pagando ninguém, pelo companheirismo, né? Não tem, essa parte do Geraldão tem muito fundamento. E até para quem tá, eu cito por mim, eu era bem guri, tinha 12, 13 anos, o Marcelo Nery, o Caio conhece, o Moreira conhece, o Geraldão comprou o cavalo. Ele era o melhor que tinha para nós aqui. E o pai pagava ele para laçar comigo. Então, para essa teoria, quando eu pegasse 3, 4 armadas, eu poderia jogar mais 5, 6, 7 armadas. Então eu ia acabar treinando mais durante o rodeio, né? Eu ia acabar tirando mais armada. Porque senão eu ia pegar 2, 3, meu companheiro era ruim igual a mim mesmo. Ele ia errar, nós ia para o acampamento e bolsa, né, Geraldão?
Não, isso se serve como conselho, eu vou dizer para vocês, no rodeio de dupla ou no rodeio de equipe, 80% da vitória ela tá ligada ao companheiro. Tu pode ter certeza. Se o teu companheiro for bom, é muito mais fácil tu ganhar do que se tu passar a semana treinando. Isso é tese minha, não tem o que dizer. Tu pode passar um mês treinando e ir laçar com o Geraldão de dupla, daqui a pouco tu não vai ganhar nada. Agora, se tu sair com o Taia de Ávila de dupla uma semana a fio, daqui a pouco tu ganha 3 rodeios. Vai depender só de ti. A probabilidade não é muito maior de tu ganhar. Tá, eu vou me meter no meio. Vou me meter no meio agora. Agora eu vou ter que entrar. Me desculpe. Qual Geraldão? nosso... Não, essa aqui eu vou ter que me meter. Geraldão, o negócio é o seguinte. Ouve. Aí aconteceu lá em Santiago, de estar laçando com o Alan, com o Tayan, com o pessoal, um cara que é um baita de lançador, só que ele não era conhecido tanto igual o Espiá, que era o homem do meio. Quem que era o homem do meio, que ficou famoso? Tu é o homem do meio, Jesus da Mota, né? Certo? E o pessoal pegou no pé dele, que tu tinha que estourar quem que é Jesus da Mota, pegou o nome do meio e tal. E é um baita de um lançador. Só que pegaram no pé. Né? Aí que tá a pergunta aí para o nosso convidado, para o Geraldão. Tu nunca teve medo ou receio de pegarem no teu pé, porque tu podia ser o homem do meio, o cara mais fraco, talvez o menos conhecido, não tão mais fraco? Mas na época... Do Geraldão, eles pegavam no pé dele. Mas ele não nem dava bola. Mas na época do Geraldão não tinha o homem do meio. Hã? Era uma estratégia da equipe não montar. Saiu o capitão, o mais fraco sempre colocava no meio. Mas aonde surgiu essa... Não sei de qual que viu essa aí, né? Que o furo, onde pode estourar, sempre tá no meio. E foi o Santiago ali, não me lembro, não sei qual o narrador que trouxe tudo isso à tona, né? Ô Moreto, eu tive o prazer, depois desse rodeio de Passo Fundo, dos Piá me convidar para lançar o rodeio de Santiago com eles. E eu cheguei lá, eles me botaram no meio, mesma história do Geraldão. E nessa época já tinha a história do homem do meio. Eles meio me incomodaram. Meu Deus, o livro, não tem noção. Ninguém conhecia. Chega lá, o Alan e o Taia, não sei o que tinham lá, uma rixa lá com não sei quem, uma brigaceira maior do mundo, e me largaram de equipe no meio da equipe desses homens aí. Conta aí, não é assim, nego? Não, e normalmente sempre pegam no pé do último homem, né, mais pro fim, do capitão. E lá naquela região, Santiago, Santa Maria, eles pegam no pé mesmo dos homens do meio. Eles quase matam. E a probabilidade do homem do meio errar é a maior mesmo. Normalmente, quando tu vai escalar sempre... Né? Ô, Geraldão, a minha equipe era o Alô, o Gabriel e o Paçoca, era só na minha mesmo, era pega só na minha. E o narrador tinha toda a razão. Eu acho que todos os rodeios de equipe que eu lacei na minha vida, eu sempre fui o homem do meio, acho que eu nunca fui o primeiro. Eu fui o primeiro uma vez numa equipe que o tio do Moreto escalou lá no Amambá, eu fui o primeiro, lembro. Mas normalmente eu sempre escalava, e quem escalava era eu, porque o dono da bola era eu sempre escalei eu como homem do meio, não tinha que fazer. Mas isso de tanto os narradores pegar no pé naquela região, que nem os guri falaram, tá dando uma mudada, né? As escalações já tá vindo com cada homem no meio, cara. Tá mudando as escalações. Como é que era de vocês esse ano lá? Mas que a verdade é que de vocês não tinha erro, era tudo bom, na verdade. Era qualquer um, era top. Moreto, quem é que era tu? Era tu, era boa, era tu, Gabriel, Fábio, né? Tudo. Não, e ali dá pra pôr o homem no meio, né? Não, brigaceira? Quando foi pra escalação da equipe, disse, não, Fábio, vou botar você. Mas, homem, me tira desse homem do meio aí, homem. Isso aqui tem uma perseguição. E foi, não, vai você que tu é da velha. Pra ser o homem do meio da minha equipe. O Angelito pediu, eu disse, eu quero ser o homem do meio. É louquinho, né? Eu acho que o Castelhano é louquinho. Vamos voltar, causa, foi lá para outros lados a conversa, na verdade, mas a conversa é boa, rende, né? Não adianta. Ô, Tayan, agora tu como primeiro convidado, primeira vez que participando do programa, como participante definitivo, vai ter que contar um caos de rodeio. E eu acho que melhor história para tu contar, eu acho que tem que ser a ver com uma grande vitória que tu teve. E falar em vitória na tua carreira, não tenho o que dizer. Eu vou dizer que, para mais marcante, com todos os títulos que tu tem,
se faltasse a vacaria, ia te faltar um título muito importante. E tu tem a dupla, tem todos os outros laçados. E se te faltasse outro rodeio, não ia te marcar. Eu quero que tu conte como é que foi ganhar a vacaria com 17 anos, depois de ter perdido uma dupla de testa para os catarinos. Olha, Ivo, eu sempre digo, né, que a gente já ganhou bastante rodeio por tudo que foi lado já, mas acredito que ganhar a vacaria não tem, né? É diferente de qualquer evento. Eu sempre procuro dizer que qualquer evento que a gente ganha, qualquer rodeio que conseguir chegar em, pelo menos dividir alguma parte e tal, é importante, a gente gosta, mas a vacaria é diferente. E para mim, foi mais especial ainda, né? Que eu sempre tive vontade de vir na vacaria e foi o primeiro ano que eu vim. E daí chegar ali e conseguir ganhar a dupla. E na época ainda foi o último ano que teve individual. Eu lembro que eu consegui ficar em terceiro lugar no individual, né? Para mim foi melhor ainda, né? Chegar tipo novo, do nada, assim, e conseguir ganhar foi muito bom. Mas aquela derrota da taça incentivou vocês? Como que aquilo empurrou vocês para frente e levar o título depois? Porque eu lembro que vocês perderam uma dupla de testa, né? Pro Ayrton e pro Evandro, ou pro Edinho e pro Ayrton? Como é que foi? Ivo, se eu te falar, eu vou estar te mentindo, que bem na real eu não me recordo muito bem. Eu lembro que teve uma disputa assim, né, que nós ficamos de testa com uma dupla, mas eu acho que a emoção de conseguir ganhar a vacaria sem nunca ter ido, e no primeiro ano chegar, meio que apagou tudo o resto, né, porque eu acho que o sonho de qualquer um é chegar na vacaria e conseguir ganhar pelo menos alguma coisa lá. O Taia nem lembro, mas antes da vacaria tinha que rodeio Tapejara, né? Lembra? Lembra que às 3h30 da manhã? E tava o Geraldão. E o Geraldão narrou a final do individual que não decidia, até as 2h30, 3h da manhã. Bem isso aí mesmo. O Geraldo narrou a final do individual. Eu lembro como se fosse hoje, narrando. O narrador abandonou, eu acho, uma coisa assim. Desistiram? Lembra, Geraldão? Isso mesmo. Quem que o Geraldão tava pagando? Acho que era o Vaninho, que ele tava na final junto com nós ali. Que até parou depois eu, você e o Ferreira do Lagoa. Não, o Vaguinho. O Daltro? Não, o... Beto Ferreira. Mário, escolhe. O Beto. A família do laçador ali. O Beto Ferreira. Mas era o Vaguinho. Que o Mário e o Luiz não conhecia, e o Beto não conhecia. O Boucher. É bom o laçador. Ô Geraldão, então, para aproveitar o gancho, eu não vou poder de falar isso, que não deve ser prazeroso, na verdade, mas como o Taio falou da vacaria, eu vou puxar o assunto da vacaria que eu comecei no começo do programa, que vocês perderam a vacaria, a Força C, o carro, os guri ganharam sozinho, o Maurício e o Jason, né? E vocês vieram para ganhar e perderam, veio 8 duplas na volta e só eles pegaram. E eu te encontrei num crepe, ou numa dessas barraquinhas, e o Geraldão me disse, cara, eu não laço mais, eu só volto laçar daqui 2 anos na vacaria. Eu disse, Geraldão, pensei comigo, né? E ele foi lá e ficou mesmo, né, Geraldão? Foi mais ou menos assim, né? Cara, assim, ó, eu passei por muitas alegrias com o laço, muitas mesmo, e algumas frustrações. Mas a frustração de tu sair na boca do brete sabendo que tu pode ser campeão da vacaria, mesmo que fosse a Força C, porque tu ganhava a vacaria, ou a Força A, ou a Força B, ou a Força C, tu é campeão da vacaria. Tu sair e saber que depende só de ti, porque nós voltamos domingo de tarde em 9 duplas. Aí a primeira dupla saiu, errou. A segunda dupla, que era dos guri lá, saíram, laçaram. Aí veio 6 duplas na minha frente e errou. E aí eu era penúltimo e tinha mais uma dupla. Eu saí sabendo que era só laçar, porque parava em 3. E no caso aí, nós no máximo podia chegar em 3. Eu saí na boca do brete sabendo que só dependia de mim. E errei. Acho que foi a pior decepção da minha vida. De verdade. Eu cheguei no acampamento chorando. Eu disse para minha mulher que eu não ia mais laçar.
de verdade. Aí eu até estava acampado com os ursos ali, o Marcos é muito arriado, disse para mim, mas tu não vai me laçar, me vende esses teus laços. Eu tinha uma mala, uns 4, 5 laços, eu agarrei a mala de laço, tirei nos pés dele e digo assim, então tá, quanto é que tu quer me dar pros laços aí? Não vou mais laçar. E, na verdade, eu não fiquei 2 anos, eu não disse que voltava só na outra vacaria, eu falei que eu ficava 1 ano, e eu fiquei 1 ano sem laçar. Quando fechou 12 meses, eu fui num torneio e lacei de novo. Fiquei 1 ano sem laçar. Mas eu vou dizer para vocês, assim, ó, tu sair na boca do brete para ser campeão da vacaria, dependendo só de ti, e errar, olha que o nego tem que ser cabuloso para se recuperar dessa frustração, não é muito fácil. A boca não é boa. O Geraldão, é fácil mesmo. O Daniel Cunha, né? Tenho amizade com ele, ele conta que quando aconteceu do Fábio e do Gilson saíram e erraram os dois, né? Eles em 2 na Força A, e veio o Daniel Cunha e o Alexandre Reim para ganhar. O Daniel Cunha disse que para ele era campeão da vacaria, entendeu? E deu uma bobeira total e ele saiu e errou. Ele já veio meio chorando e errou. Então aquilo que estava muito fácil ficou difícil. Mas conseguiram, o Alexandre Reim veio, laçou e foram campeão, né? A vacaria tem uma magia. Escutar do Tayan, isso para nós vacarianos é uma satisfação muito grande. Que para ele a vacaria é tão importante, a gente sabe que é. Mas, pessoal, infelizmente estamos chegando ao final do programa. O programa que é 1 hora e pouco, nós estamos passando do limite, né? Porque a prosa é boa e os convidados são bons. Geraldão, só tenho a te agradecer. Muito obrigado pela disponibilidade. Mas antes disso, muito obrigado por ter feito o duelo de titãs. Tu foi um cara que deu um pulo no laço comprido. Tu que fez laçadores terem condições de viver disso como vivem hoje em dia. Ter premiações que muito esporte não tem. O nosso esporte consegue ter graças a uma, como eu sempre disse, uma loucura tua. Porque o duelo de titãs foi uma loucura. Que eu digo que toda grande coisa começa com uma loucura. Meus parabéns e muito obrigado, Geraldão, pela prosa. Eu que, na verdade, agradeço a oportunidade de poder estar passando um pouco da minha vivência no laço. Vou até confidencializar para vocês uma verdade. Eu vejo várias lives, tem outros programas e tal, e eu fico analisando, e alguns falam em mim, os guri falam e tal, mas eu, de verdade, nunca tinha sido convidado para conversar em nenhum. Fiquei muito feliz, de verdade, estou à disposição, e acho que esse trabalho que vocês fazem assim é muito importante, de verdade. Estou à disposição mesmo, quando quiserem conversar comigo de novo, é só fazer contato aí. E parabéns para vocês. Geraldão, obrigado. E pode ser bem legal o programa de vocês, de verdade. A gente vai conversar, que a prosa é boa, né? Os bastidores foram efervescentes hoje, na verdade. Não foi fácil dominar a galera, porque a prosa tava boa. Moreto! Eu tenho que me policiar, porque eu falo, daí daqui a pouco fica meio cansativo. Não. Perfeito. Participação perfeita, só temos a agradecer. Moreto, aquele abraço. Uma boa noite, obrigado pela participação. Boa noite, Ivo. Boa noite, Tayan, Geraldão, Thiago. Obrigado a todo o pessoal que está assistindo. E obrigado mais uma vez, Geraldão, por ter aceito o nosso convite e participado. Tayan, muito obrigado e seja bem-vindo aos próximos programas, que vai estar junto com nós agora. Um abraço, Ivo, a todos aí, fiquem com Deus. Valeu, Moreto. Tayan, que nem diz o Moreto, muito obrigado por a disponibilidade de estar participando do programa com nós. É o primeiro de muitos. Tu é um cara que nem eu disse, tem muito a agregar. Tu é um exemplo para toda a criança que pega num laço hoje em dia, tu é um exemplo. E tu consegue ser um cara que dá um bom exemplo. A gente cita muito no programa em convidados a ter bom exemplo. E tu é um cara que tu sabe que eu te quero bem, nós temos uma amizade de anos, mas tu, pela humildade, simplicidade, pelo caráter que tu tem, muito obrigado e temos muito programa para fazer e dar muita risada, né? Incomodar. Tayan, um abraço, boa noite. Valeu, gurizada, valeu, Ivo, valeu, Moreto. Agradecer também ao Geraldão aí que teve contando um pouco da história, né? E
um princípio para esse nosso novo meio de laço aí, que é os duelos, né? E agradecer a todos e vamos focando nisso aí, vamos tentar ir movimentando mais esse nosso esporte aí. E muito obrigado a todos. Uma boa noite aí. Valeu, pessoal. Valeu todo mundo que acompanhou o nosso programa. Uma boa noite e até a semana que vem. Valeu, gurizada. Abraço. Boa noite. Senhoras e senhores, com vocês, como o senhor da Campeira, na voz de Ricardo Taufer. Erguendo a bola do poncho quando bate nordestão, porque vem areia fina e Joinville é o quintão. Mas quem lida na fazenda não pode esperar o verão. Eu ando de atravessado com plantel de redomão. Aprendi a ginetear no balanço da canoa e dar meu tiro de laço tarracando na lagoa. Cada onda que se vem é uma lembrança que voa. Então eu sou um amargo daquela que eu me amo. Quando alguém me pergunta como vem este bagual com pegadas de marujo, lombo curtido de sal, respondo meio cantado: por favor não leve a mal, pois reponto gauchismo nas bancas do litoral. Aprendi a ginetear no balanço da canoa e dar meu tiro de laço tarracando na lagoa. Cada onda que se vem é uma lembrança que voa. Então eu sou um amargo daquela que me amou. Quando alguém me pergunta como vem este bagual com pegadas de marujo, lombo curtido de sal, respondo-me cantado: por favor não leve a mal,